E aí, pessoal? Quem nunca exagerou na ceia de Natal? A gente se empolga com tanta comida gostosa, peru, farofa, rabanada. É verdade. Mas depois bate aquela culpa, né? O que acontece com toda essa comida que sobra? Pois é, as festas de fim de ano são maravilhosas, mas a gente precisa falar sobre o desperdício de alimentos, principalmente aqui no Brasil. A gente sempre exagera, né? É um problema que atinge a todos nós, impacta o meio ambiente, a sociedade. E a gente sabe que o Brasil está entre os países que mais desperdiçam comida no mundo, né? Exatamente. Especialmente quando a gente pensa nos milhões de brasileiros que enfrentam a fome. É isso aí. E por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo nesse tema, o desperdício de alimentos no Brasil. Isso. Vamos explorar a dimensão do problema, os impactos, as atitudes dos brasileiros. E, claro, o que podemos fazer para mudar essa realidade. É isso que a gente quer. A gente trouxe dados da ONU, um estudo de caso da Sodexo e uma pesquisa fresquinha sobre a percepção dos brasileiros. Para a gente entender melhor essa questão. Preparado para se surpreender. E lá vem. A ONU estima que o Brasil desperdiça cerca de 30% de toda a produção de alimentos. É muita comida no lixo. 46 milhões de toneladas de alimentos descartados anualmente. É como se a cada 3 sacolas de compras, Nossa! uma fosse direto pro lixo. Mas me explica uma coisa. Onde acontece a maior parte desse desperdício? É na nossa casa, nos restaurantes. Ou pergunta, na verdade a maior parte da perda, cerca de 87%, acontece antes da comida chegar na nossa mesa. Durante o transporte, o armazenamento inadequado. Entendi. E até por causa das condições ruins das estradas, que danificam os alimentos durante o trajeto. E quais as consequências de todo esse desperdício para o meio ambiente? Olha, a ONU aponta o desperdício de alimentos como um dos grandes vilões do aquecimento global. É mesmo. Os alimentos que a gente descarta acabam em aterros sanitários, Nossa. liberando metano, um gás de efeito estufa muito mais potente que o CO2. Caramba. No fim das contas, o desperdício contribui para 8 a 10% de todas as emissões globais de gases de efeito estufa. É como se a comida que a gente joga fora estivesse acelerando as mudanças climáticas. Isso mesmo. É assustador pensar nisso, né? Mas e aí o que podemos fazer para mudar esse cenário? Existem diversas soluções, algumas empresas já estão tomando a iniciativa. Que bom. A Sodexo, por exemplo, implementou estratégias para reduzir o desperdício em suas operações. Legal. E os resultados são impressionantes. Eles conseguiram evitar o descarte de 2.000 toneladas de comida em um único ano. Uau. O que equivale a 3,7 milhões de refeições. E isso mostra que é possível mudar, né? Sim, E que empresas podem ter um papel fundamental nessa transformação. com certeza. Mas me fala, além de evitar o desperdício, quais outros benefícios a Sodexo colheu com essas iniciativas? Além do impacto social positivo, a Sodexo também reduziu suas emissões de carbono em mais de 1.000 toneladas. Olha só. Graças a essas ações. É a prova de que sustentabilidade e responsabilidade ambiental podem andar de mãos dadas com a redução de custos. E a otimização de processos, né? Que legal saber disso. E os brasileiros? Como eles enxergam essa questão do desperdício? A gente realmente se preocupa com isso. Parece que sim. Uma pesquisa recente da Ticket mostrou que 90% dos brasileiros se preocupam com o desperdício de alimentos. Um número bem acima da média global, que é de 72%. Bom. É um sinal positivo. Mostra que a gente está cada vez mais consciente da importância desse tema. Que bom saber que a gente está mais ligado nessa questão. Mas me fala, o que os brasileiros acham que pode ser feito para combater o desperdício? A pesquisa apontou algumas soluções. Com certeza. A pesquisa da Ticket revelou que os brasileiros apoiam diversas soluções. Porções menores em restaurantes, embalagens para levar comida para casa, o famoso dog bag. E o reaproveitamento criativo dos alimentos. Reaproveitamento criativo, adorei. Me fala mais sobre isso. Existem várias iniciativas bacanas nesse sentido. A Sodexo, por exemplo, tem um programa Ace Watch, que incentiva o uso integral dos alimentos. Eles mostram como aproveitar cascas, talos, sementes, tudo aquilo que a gente costuma jogar fora. É verdade. Pode se transformar em novos pratos deliciosos. Olha só, que interessante. E além de evitar o desperdício, a gente ainda descobre novos sabores e texturas, né? É a culinária brasileira se reinventando. Exatamente. É transformar o que seria descartado num banquete de possibilidades. É isso aí. Mas e a compostagem e a biodigestão? Também são alternativas para lidar com as sobras. Com certeza. A compostagem e a biodigestão são ótimas opções. Legal. Para evitar que os alimentos parem nos aterros sanitários, diminuindo ainda mais a emissão de gases nocivos. Certo. Na compostagem, as sobras orgânicas se transformam em adubo natural, E bacana. enriquecendo o solo.
Já na biodigestão, a decomposição da matéria orgânica gera biogás. Interessante. Uma fonte de energia renovável. A gente viu que existem várias maneiras de evitar o desperdício, né? Mas me diz uma coisa, a responsabilidade é só nossa, dos consumidores. O que o governo pode fazer para ajudar a combater esse problema? Ótima pergunta. O governo tem um papel fundamental nesse processo. Verdade. Investir em infraestrutura de transporte e armazenamento adequados. Criar políticas públicas que incentivem práticas sustentáveis em toda a cadeia produtiva. E, claro, promover campanhas de conscientização em massa. É verdade. São medidas essenciais para combater o desperdício em larga escala. Verdade. É preciso uma ação conjunta, né? Sim. Governo, empresas e cada um de nós, consumidores, fazendo a sua parte. Com certeza. Mas me fala, o que mais podemos fazer? Além de evitar o desperdício em casa e cobrar ações do governo. A educação é a chave para uma mudança real e duradoura. Sem dúvida. Precisamos integrar os conceitos de sustentabilidade e segurança alimentar na nossa rotina desde cedo. É verdade. Ensinar as crianças a valorizar os alimentos, a evitar o desperdício, a fazer escolhas conscientes. Isso pode ter um impacto enorme na construção de um futuro mais sustentável. Concordo plenamente. A educação é a base de tudo. Mas, pensando bem, o desperdício de alimentos é só a ponta do iceberg, né? Pois é. Ele revela um problema muito maior, que é a nossa relação com o consumo e abundância. É isso mesmo. O desperdício de alimentos é um sintoma de um sistema que prioriza o excesso, em vez da eficiência e da justiça social. É verdade. Precisamos repensar nossos hábitos de consumo, valorizar a produção local e garantir que todos tenham acesso a uma alimentação digna e de qualidade. É um desafio enorme, mas acredito que juntos podemos construir um futuro mais justo e sustentável. Fica ligado. E quando a gente fala de iniciativas inspiradoras, é impossível não falar da educação, né? Ensinar as pessoas sobre a importância de evitar o desperdício desde a escolha dos alimentos no supermercado até o aproveitamento integral dos ingredientes em casa é essencial para criar uma mudança duradoura. É verdade. Imagina uma geração inteira crescendo com essa mentalidade de evitar o desperdício e valorizar o alimento. Seria uma transformação e tanto, né? Mas me explica uma coisa quando a gente coloca essa ideia em prática. Como ensinar as pessoas a evitar o desperdício no dia a dia? A chave é a conscientização. A gente precisa mostrar para as pessoas que pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Ensinar a planejar melhor as compras, armazenar os alimentos corretamente para que eles durem mais tempo. Criar receitas deliciosas com as partes dos alimentos que geralmente a gente descarta. Faz sentido. Tudo isso contribui para reduzir o desperdício em casa. É como aquele ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Pequenos gestos, multiplicados por milhões de pessoas, podem ter impacto gigante. Mas e além da educação em casa, o que mais pode ser feito? Olha, incluir a educação sobre o desperdício alimentar nas escolas pode ter um impacto enorme na formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis, né? Mostrar para as crianças a importância de não desperdiçar comida. Ensinar como aproveitar melhor os alimentos, como descartá-los corretamente. Tudo isso pode fazer a diferença. Concordo, as crianças são o futuro. E se elas aprenderem desde cedo a valorizar os alimentos, a gente vai ter uma geração muito mais consciente e engajada na luta contra o desperdício. Mas os outros elos da cadeia produtiva, os agricultores, os comerciantes, as indústrias, o que eles podem fazer? É fundamental conscientizar toda a cadeia produtiva sobre a importância de reduzir as perdas de alimentos em cada etapa do processo, desde o campo até a mesa do consumidor. Existem diversas oportunidades para melhorar o manejo dos alimentos e evitar que eles sejam perdidos no caminho. Verdade, investir em tecnologias de armazenamento e transporte mais eficientes, por exemplo, pode fazer uma grande diferença na redução do desperdício, principalmente aqui no Brasil, né? Onde as condições de transporte muitas vezes são precárias. Exatamente, e também é fundamental criar políticas públicas que incentivem a doação de alimentos excedentes por instituições de caridade. Sim. Bancos de alimentos. Garantir que essa comida chegue a quem mais precisa. Afinal, enquanto milhões de brasileiros lutam contra a fome, é inaceitável que tanta comida seja desperdiçada, né? É uma questão de justiça social, de responsabilidade ambiental e, acima de tudo, de respeito à vida. Mas, além dessas ações em larga escala, o que cada um de nós pode fazer no dia a dia para contribuir? Existem várias atitudes simples que a gente pode adotar em casa para reduzir o desperdício, coisas como planejar o cardápio da semana, fazer uma lista de compras para evitar compras impulsivas e aproveitar sobras das refeições em novas receitas. Eu adoro essa ideia de aproveitar as sobras. É uma ótima maneira de economizar dinheiro, evitar o desperdício e ainda soltar a criatividade na cozinha. É verdade. Me fala, você tem alguma dica de receita que usa sobras de alimentos? Claro, que tal um bolinho de arroz com as sobras do almoço? Ou uma torta salgada com legumes que estão murchando na geladeira. E as cascas de frutas podem virar geleias deliciosas. É só usar a criatividade. Dar uma nova vida aos alimentos que muitas vezes acabam no lixo. Que legal!
É a culinária brasileira mostrando sua versatilidade e combatendo o desperdício ao mesmo tempo. Mas, e além dessas dicas para o dia a dia, o que mais a gente pode fazer para garantir que esse problema seja levado a sério? É fundamental a gente cobrar dos nossos governantes políticas públicas mais eficazes para combater o desperdício de alimentos. Afinal, não basta só ter boas intenções, é preciso ter ações concretas que promovam mudanças reais. Concordo. A gente precisa de investimentos em infraestrutura. Sim. Campanhas de conscientização em massa. E leis que incentivem a redução do desperdício em todos os setores da sociedade. É isso aí. Mas, e a gente como cidadãos? O que a gente pode fazer além de cobrar do governo? A gente pode se engajar em iniciativas locais que combatem o desperdício. Grupo de compostagem comunitária, projetos de hortas urbanas ou bancos de alimentos. É verdade. E também podemos usar as redes sociais para compartilhar informações, dicas, receitas que ajudem as pessoas a reduzir o desperdício em suas casas. É verdade, a informação é uma ferramenta poderosa. E quanto mais pessoas estiverem conscientes do problema, maiores são as chances da gente encontrar soluções eficazes. Mas, pensando bem, o combate ao desperdício de alimentos é só uma parte de um desafio muito maior, né? Com certeza. O desperdício de alimentos é um sintoma de um problema muito mais amplo que é nossa relação com o consumo e o meio ambiente. A gente precisa repensar nossos hábitos, buscar um estilo de vida mais sustentável, garantir que todos tenham acesso aos recursos básicos, como a alimentação. É um desafio enorme, mas acredito que juntos a gente pode construir um futuro mais justo, equilibrado. E para te mostrar que a mudança já está acontecendo, Júlio, preparei alguns exemplos de iniciativas inspiradoras que estão dando certo aqui no Brasil. Eu sabia que muitos restaurantes já estão adotando práticas inovadoras para combater o desperdício. Certo, que legal. Me conta mais sobre isso. Que tipo de práticas eles estão adotando? Ah, tem de tudo. Cardápios com opções que utilizam ingredientes geralmente descartados, porções menores para evitar que a comida sobre no prato. E até promoções para incentivar o famoso dog bag, sabe? Ah, sim, sim. Aquela prática de levar para casa a comida que sobrou. É verdade. Que bacana. É legal ver que os restaurantes estão se conscientizando e buscando soluções criativas para evitar o desperdício. E os chefes de cozinha, como eles estão contribuindo para essa mudança. Ah, os chefs têm um papel fundamental. Alguns deles têm se destacado, sabe? Por sua criatividade em transformar o que seria considerado lixo em pratos deliciosos, sofisticados. Nossa. É a alta gastronomia a serviço da sustentabilidade. Que legal. Eles estão usando cascas, talos, sementes, outros ingredientes que normalmente seriam descartados para criar novas receitas, novos sabores, mostrando que é possível ter uma cozinha de alto nível sem desperdício. É realmente inspirador ver a culinária brasileira se reinventando e se tornando mais sustentável. Mas e as sobras que não podem ser reaproveitadas na cozinha? O que acontece com elas? Nesses casos, os bancos de alimentos, outras organizações, fazem um trabalho incrível, resgatando alimentos que seriam desperdiçados, distribuindo para famílias em situação de vulnerabilidade. Que bacana. É uma iniciativa que combate o desperdício e, ao mesmo tempo, promove a inclusão social, garantindo que a comida chegue a quem mais precisa. É realmente emocionante ver como a solidariedade e o combate ao desperdício podem andar de mãos dadas. E pensando nos nossos ouvintes, o que você diria para aquelas pessoas que querem fazer sua parte, mas não sabem por onde começar? A dica é: comece pelo básico. Planeje suas compras, armazene os alimentos corretamente, reaproveite as sobras. E o mais importante, conscientize as pessoas ao seu redor. Verdade. Cada pequena atitude faz a diferença. Concordo. A mudança começa em cada um de nós. E para finalizarmos o nosso mergulho de hoje, fica a reflexão. Como a gente pode transformar a cultura da abundância em uma cultura de respeito ao alimento, de responsabilidade com o planeta? Como a gente pode garantir que as festas de fim de ano, por exemplo, seja não apenas um momento de celebração, mas também de conscientização sobre a importância de evitar o desperdício e garantir que todos tenham acesso a uma alimentação digna e de qualidade? É um desafio que exige a participação de todos nós. Governos, empresas, sociedade civil, cada um fazendo a sua parte para construir um futuro mais sustentável e com menos desperdício. Que a gente possa levar essa reflexão para o nosso dia a dia e inspirar mais pessoas a se juntarem a essa luta. Afinal, o combate ao desperdício de alimentos é uma questão de justiça social, responsabilidade ambiental e, acima de tudo, de respeito à vida. Obrigado pela companhia e até a próxima.